Pega, hot dog. O que nós vamos fazer? O pegador, quando ele pegar uma das crianças, por favor, amor, deita no chão. Isso. Ele foi pego, ele vai ter que deitar. Para salvar, tem que ter o pãozinho. Mostra para nós como é que é pãozinho. Vai deitar de um lado, dá a mãozinha para cima, bate e está salvo. Quando eu estou levantando, eu posso ser pego pelos pegadores? Não, não posso, porque a gente está levantando. Só vai valer quando eu estiver correndo. Bora pro jogo? Sim!